Olá, meus irmãos, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa oportunidade do dia 9/12 para conversarmos sobre a palavra de Deus, né? Que bom que você está aí e que bom que eu estou aqui, que bom que nós temos a oportunidade dessa troca, né? Dessa energia positiva, essa energia boa que é a palavra de Deus, né? Que nos confere essa oportunidade nessa manhã. E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Gênesis. Mas antes de eu fazer essa leitura, deixa eu contar uma história sobre esse texto. É Gênesis 14 que eu vou ler. Esse texto 14, esse capítulo 14 de Gênesis, ele traz algumas. Ele é bastante emblemático. Ele traz algumas informações muito importantes. Ele começa falando acerca de uma guerra entre reis. Alguns reis vão batalhar entre si e tem uma batalha muito feia entre eles. E acaba que alguns desses reis invadem Sodoma e sequestram algumas pessoas. Entre as pessoas sequestradas está o Ló. E Ló é sobrinho de Abrão. Então, Ló é levado cativo juntamente com sua família, com tudo aquilo que ele tem. Aí o texto vai dizer que Abrão reúne o exército de 318 soldados dele, 318 homens dele, ele arma esses homens e vai em busca do Ló. Ele então investe contra esses reis, batalha contra eles, vence a batalha e resgata o Ló, Abrão, com 318 homens armados. Aqui a primeira lição que a gente vê nessa mensagem, nessa reflexão dessa manhã, é que a fé precisa de ação. Abraão é chamado de o pai da fé, mas também ele tem uma ação, a ação de resgatar o seu sobrinho das mãos de reis. E aí fica notório o poder do Abraão, né? Porque como é que um homem que não é um líder militar, mas ele tem um clã, né? Ele é líder de um clã, e é um clã fortemente armado, porque ele consegue, com apenas 318 homens armados, invadir, levantar-se uma batalha contra reis e libertar seu sobrinho. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que a fé precisa de ação. Não adianta você ter o coração cheio de fé e não ter disposição para agir, né? E a gente vê isso aqui então acontecendo na vida do Abrão. Aí sim vai entrar o texto que eu quero ler, porque depois que acontece essa batalha e Abrão volta vitorioso juntamente com o seu exército, ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque. Isso está lá em Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. Diz assim o texto: ó. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Agora aparece uma figura estranha no texto. Uma figura que o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, vai dizer que não fala da linhagem desse homem, não fala da genealogia dele, não fala quem ungiu esse homem a sacerdote, quem ungiu esse homem para ser rei. O fato é que ele é rei e sacerdote. E o escritor aos Hebreus vai querer dizer que esse homem, então, ele é maior do que Abrão. O texto começa mostrando o poder do Abrão. Com seu exército, vai lá, guerreia, salva o seu sobrinho. Depois a gente vê Abrão, nesse versículo 18, capítulo 14, se inclinando diante de um homem que aparece diante dele, um homem que ele não sabe quem é. A única coisa que aparece é o nome dele, Melquisedeque. E acerca dele se diz que ele era rei de Salém, que depois virou Jerusalém, né? Ele era rei de Salém e também era sacerdote. Ele tinha duas funções, rei e sacerdote. E a gente sabe que rei e sacerdote é Jesus. Então o escritor aos Hebreus vai dar a ideia de que esse Melquisedeque, que não se fala sobre a genealogia dele, não se fala sobre quem o ungiu, não fala muita coisa sobre ele, só fala que ele apareceu nesse episódio para abençoar Abrão. E aí o escritor aos Hebreus fala assim: sempre o maior abençoa o menor. Embora Abrão fosse grande, ele se sentia menor do que Melquisedeque. E ele se rende à bênção de Melquisedeque. Ele então se volta, aí com uma lição de humildade para nós. Ainda que você seja poderoso nas suas ações, considere os outros sempre maiores do que você. E você vai crescer cada vez mais, né? Abrão dá uma lição poderosa para a gente de humildade, porque ele se inclina diante de um homem que ele não conhece, mas ele, a partir do momento que ele sabe que esse homem é um rei e sacerdote, então ele se inclina. Porque Abrão não era rei, não era sacerdote, ele não era nada. Ele não era absolutamente nada. Então ele fala: nossa, existe uma hierarquia espiritual diante da qual eu preciso me render.
Ainda que eu tenha um exército, que eu consiga libertar meu sobrinho das mãos do inimigo, eu preciso me render a essa hierarquia espiritual. Muitas vezes a gente perde bênçãos porque a gente não se rende ou não se inclina diante das hierarquias espirituais. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, ele vai falar que nós precisamos aprender, Filipenses 2, 3 e 4, ele vai falar que nós precisamos aprender a considerar as pessoas maiores do que a gente. Sempre considerar o outro maior do que a gente. E Abraão nos dá essa lição na prática, porque ele se inclina diante de Melquisedeque, ele não sabe quem é. E aí o texto de Hebreus capítulo 7 vai falar assim: uma vez que Abraão, o pai da fé, o pai das 3 maiores religiões do mundo, pai do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, esse homem poderoso como é, ele se inclina diante de Melquisedeque, que ele nem sabe quem é, ele só sabe que é rei e sacerdote. Ele dá uma lição poderosa de humildade. Ele demonstra nitidamente que esse Melquisedeque, ele deixa claro que esse Melquisedeque é um ser divino que estava entre nós. Muitas vezes, o mesmo escritor aos Hebreus vai dizer assim, que muitas vezes a gente rejeita anjos porque não considera-os como anjos. A gente não consegue fazer um diagnóstico, não consegue ter um discernimento daquilo que envolve a pessoa com a qual a gente está lidando. Então a gente precisa aguçar o discernimento espiritual para a gente saber diante de que hierarquia que a gente está. Entende? Às vezes a gente se encontra com anjos por aí. Às vezes você se encontra com anjos dentro da sua casa e você não sabe. Pessoas que Deus ungiu de uma maneira especial para ser o abençoador da sua vida. E aí você não sabe. A gente às vezes perde muitas bênçãos por desconsiderar alguns princípios que era muito comum na vida do povo de Deus. E nós, como povo de Deus, também precisamos aprender a reconsiderar esses princípios, né? Porque são princípios de bênçãos. Sabe? A gente vê muita honra, né, por parte de Jacó com relação a Esaú e tantas outras situações que a gente já leu aqui, que anjos apareciam na vida das pessoas. Abraão mesmo, um dia estava na casa dele, meio-dia apareceram 3 homens, então ele reverencia esses 3 homens, ele alimenta esses 3 homens e ele nem sabia que esses 3 homens eram divinos, talvez ali representando Pai, Filho e Espírito Santo. E esses 3 homens estavam ali. A Bíblia diz assim: 2 desses 3 desceram até Sodoma e o Senhor, lê o texto lá, e o Senhor ficou com Abraão na tenda dele. Entende? Então, Abraão agora diante do Melquisedeque, ele dá essa poderosa lição de humildade. E mais ainda, a Bíblia diz que Melquisedeque traz na mão dele pão e vinho. Não te lembra alguma coisa do pão e o vinho? Corpo e sangue de Cristo. O escritor dos Hebreus vai falar sobre isso. Ele traz o pão e o vinho, a comunhão. Melquisedeque traz a comunhão. Aquilo que fala sobre a aliança, a nova aliança, esse texto projeta para a nova aliança em Cristo Jesus. Jesus também oferece pão e vinho para os discípulos, dizendo que é a nova aliança, que representa o seu sacrifício em função da humanidade. E aí o texto segue adiante, dizendo que Abraão, então, diante desse momento de ser abençoado, ele se inclina e Melquisedeque levanta a mão sobre ele e abençoa a vida dele, e ele entrega o dízimo. Uma dízima significa a 10ª parte. Então, da 10ª parte de todos os despojos de guerra, de tudo que Abraão tinha conseguido, ele entrega na mão de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e sacerdote. A gente perde bênçãos também quando a gente retém aquilo que não é nosso. O dízimo, ele representa gratidão. Entregar o dízimo representa gratidão. Entregar o dízimo também representa você plantando uma semente que vai germinar no mundo espiritual. Entende? Quando eu favoreço a obra de Deus entregando o dízimo, porque tudo que eu tenho vem dele. Então eu reter o dinheiro que é dele, eu reter os bens que é dele, não me convém. E já falamos isso várias vezes, você sabe para onde vai seu dinheiro. Então, o Abraão, ele não só reverencia o Melquisedeque, mas ele também entrega-lhe os dízimos, né? E a gente precisa plantar mais no mundo espiritual se a gente quiser ser abençoado, sabe? A gente precisa plantar mais em humildade, plantar mais em recurso financeiro, plantar mais em bens, em dons e talentos, colocando tudo à disposição do Senhor. Abraão fez isso, né? Outra coisa que a gente vê aqui, e é interessante, é que, como o texto diz, Melquisedeque é rei e sacerdote, não é isso? Rei e sacerdote. Agora, se você pegar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você vai ver que Pedro vai dizer assim, porém, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real.
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prestou atenção na primeira parte do texto? O apóstolo Pedro vai dizer que nós, que estamos em Cristo, somos também sacerdócio real, ou seja, somos reis e sacerdotes. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, se não me falha a memória, vai dizer que ele nos fez reis e sacerdotes. Então, o apóstolo Pedro vai dizer aqui que a nova aliança em Cristo na qual nós estamos, aceitar Jesus, nos coloca num nível semelhante ao de Melquisedeque, no sentido de sermos reis e sacerdotes, de assentarmos como aqueles que governam e como aqueles que derramam a bênção sobre o povo. Sacerdócio real. Eu e você. Não desvalorize isso não, meu irmão. Não desvalorize isso não. Abençoe seus irmãos. Está sobre você, está sobre mim, a oportunidade de sermos abençoadores, de sermos sacerdotes, abençoadores das pessoas. Não é uma figura na igreja ou em qualquer lugar que tem poder sobre todos, que vai abençoar todos. Não. Todos nós que estamos em Cristo temos o poder dado por Deus, temos a virtude dada por Deus para sermos sacerdotes uns dos outros, cuidar uns dos outros, liberar a bênção uns sobre os outros em Cristo Jesus. Não é a bênção que está em mim, não. É eu ser um canal de bênção para a vida do outro, como Melquisedeque foi um canal de bênção para a vida do Abraão, sabe? Então o apóstolo Pedro ele faz coro com isso, ele fala, nós somos chamados de sacerdócio real. E João concorda com Pedro quando ele fala lá em Apocalipse 1,6, né? Somos sacerdócio real. Não abre mão disso não. Não vive menos do que isso não. Não trabalhe menos do que isso na sua vida não. Sabe? Nós somos chamados para um patamar espiritual mais elevado. Sai desse mundo rasteiro. Eleve um pouquinho seu padrão espiritualmente falando para caminhar com o Senhor ao nível de Melquisedeque, como diz o texto bíblico. Porque somos reis e sacerdotes também, né? Então, é assim. E o apóstolo Paulo, como eu disse, lá em Filipenses 2, ele tratando de um assunto específico sobre duas irmãs, Sintique e... esqueci o nome da outra agora, Evódia, duas irmãs, que provavelmente eram duas diaconisas da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo falou assim, olha, ajuda essas irmãs a entrar em acordo. As duas eram inimigas, eram diaconisas na igreja, mas eram inimigas. O apóstolo Paulo falou, ajuda elas a entrarem em acordo, para serem humildes, abençoarem uma a outra, tratarem uma a outra como superior, porque isso é nobre. A gente precisa tratar os outros assim, considerar os outros sejam maiores do que a gente. E é o mesmo Filipenses capítulo 2 que vai falar que Jesus se humilhou até morte de cruz, para nos abençoar, nos dando exemplos de humildade, assim como Abraão nos deu exemplo de humildade. Né? E uma vez que a gente se humilha, uma vez que a gente se faz humilde por causa do reino de Deus, Deus nos faz grande como Melquisedeque. Que Deus nos abençoe, que essa palavra entre no seu coração, meu irmão, e possa não só melhorar sua autoestima, mas te ajudar na sua condição espiritual, para você erguer a cabeça e falar, eu sou um filho de Deus, sou chamado para ser um rei, sacerdote diante de Deus, vou encontrar muitos Melquisedeques por aí, aos quais eu vou reverenciar, vou entregar meu dízimo, vou entregar minha vida ao Senhor e vou caminhar na presença dEle, para a glória dEle, para a bênção da minha vida mesmo. Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada e guardada pelo Senhor, tá bom? Luciana, Raquel, Renata Carvalho, Sandra, todo mundo aí, Deus abençoe poderosamente.